estão acontecendo, cada janela que a gente olha para fora da locomotiva, uma coisa virou passado, vem coisa nova aí, e a gente bate com a Bíblia e fala, isso está escrito, isso está escrito. Dentro desse contexto, e não esqueça da pergunta do Sandro Fagundes, qual o papel de missões? Então, vamos deu certo aí a pergunta? Existe um grande enigma que talvez para quem ama missão ouvir o que eu vou falar aqui não vai ser, mas vocês vão entender dentro desse princípio. Tem muito crente que acha que Jesus só vai voltar, depois que o mundo todo for evangelizado. Então existe uma interpretação errada do texto. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que o mundo precisa ser evangelizado para Jesus voltar. Já começa por aí. Opa! Vamos lá. Qual é a base? Viu aí, ó, o diretor de missão já... Mas vocês vão entender. Porque essa é a pergunta que todo mundo aí com certeza. Vamos lá. A base, ela é falsa. Do texto que é Mateus 24:14. E este evangelho do reino, tá bem claro lá. Existem 3 evangelhos na Bíblia. O reino, do reino, 14:6, evangelho eterno pregado por anjos, e o evangelho que é o evangelho pregado. Então tá muito claro. E este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. O juízo de Deus não é o fim. O fim é após mesmo. Então quando é que nós vamos chegar no fim? No trono branco. Quando é que o evangelho do reino vai ser pregado? No reino milenial. Então depois veja bem, a igreja vai ser arrebatada, vamos receber galardão, vamos para as bodas do Cordeiro. Após 7 anos de juízo, que vem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, sequência do juízo, nós vamos descer com Cristo no reino milenial, e após Jesus governar o mundo por 1000 anos, Apocalipse 12:5, que ele vai reger todas as nações do mundo com vara de ferro, o reino será milenial e universal, nós chegamos no fim no trono branco. Então, a falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. Isso é uma questão missionária. Okay. Outra questão, o evangelho já foi pregado no mundo todo. Se você pegar a origem da igreja primitiva e o espalhar da igreja, a igreja alcançou o mundo. É as nações que se distanciaram do cristianismo, do evangelho. Também, outra questão. Mas pastor, então eu não preciso pregar o evangelho para Jesus voltar? E é aí que você não entende Marcos 16:15. E essa questão é muito importante, nós falamos, porque tem um monte de gente dizendo, não, Jesus vai demorar a voltar, porque nós temos quase 2 bilhões de pessoas que não ouviram o evangelho ainda. E os países fechados, por exemplo, China, que eu falei aqui que Pequim, né, é o alvo da China para quebrar a democracia da China, de Pequim, para gerar o comunismo. Veja bem que todas as igrejas cristãs da China foram destruídas e a igreja católica deu ao governo da China a igreja. Então, quem coordena a religião na China não é a igreja católica, mas a China que controla o catolicismo, e a igreja tem que pregar o que a China quer. Então, entenda, quando você fala sobre isso, faz o povo dormir. Por quê? Porque o povo diz, não vai demorar muito Jesus voltar, porque tem muita gente para ser evangelizada ainda. Pensamento errado. O mundo não precisa ser evangelizado para Jesus voltar. Mas aí vem a pergunta, pastor? Eu não preciso pregar então? Então você não entende Marcos 16:15. Porque quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o ide ali é uma ordem imperativa. É por isso que Paulo disse o quê? Ai de mim se não pregar o evangelho. Anunciar o evangelho. Por quê? Olha o que ele disse, me foi imposta essa obrigação. E ai de mim. Então veja bem, quando Paulo diz isso, ele fala, é obrigação, segundo Marcos 16:15, de todo crente pregar o evangelho. E queridos, a religião ela está tão vazia, e aí vem a questão religiosa, porque os templos, em vez de estarem ganhando alma, estão esvaziando. Então veja bem, a maior missão da igreja é anunciar Cristo. E é a maior omissão da igreja dessa era, pastor Eni. Por quê? Quando se fala de missão, o que o povo faz? Eles acham que isso não existe. E a necessidade
de fazer missão, ela é urgente. É o que a gente acabou de falar. Os campos estão brancos, mas não tem ceifeiro para ceifa. Agora, existe algo muito forte, pastor Celso, que eu falo sobre isso. Se um crente em Jesus, que ele participa de ceia, vive em conjunto, não sai de dentro da igreja, se ele nunca ganhou uma alma para o reino de Deus, talvez esse crente nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo tem paixão pelas almas. Então nós temos crentes religiosos, mas não crentes salvos. Então entenda, meu irmão. Paulo disse em 1 Timóteo 6,7, né? Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Mas o crente salvo, ele leva duas coisas para o céu. A primeira coisa que o crente salvo leva para o céu é as suas obras. Tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Existem coisas que o pastor Eri já fez em 17 anos de congressos e missões que ninguém sabe, né? Sacrifícios, pastor Celso. Mas lá no céu vai se revelar no dia do tribunal de Cristo. Nós seremos galardoados. Então há uma recompensa. E Malaquias disse o quê? O profeta. Há um memorial diante de Deus de todas as nossas obras. Então o crente vai levar a obra para o céu e nós vamos ser galardoados por elas. Segunda coisa que o crente pode levar para o céu são almas. Então veja bem, se você comprar hoje um carro, o carro vai ficar aqui e ele desvaloriza. Só você tirar da concessionária, o carro já perde valor. Um carro zero. Então se você comprar uma casa, é bom ter, tem que ter conforto, tudo bem. Agora presta atenção. Tudo fica aqui. Segundo o que Paulo diz, você não trouxe nada, você não leva nada. Agora, veja que os anjos quiseram pregar. E Deus não deu esse ministério aos anjos. Deus deu a nós o privilégio de reconciliarmos pessoas a Ele através do Calvário. Agora, se eu ganhar uma alma para Jesus, e eu lembrei de uma cena que eu estava numa favela no Rio de Janeiro pregando, e para mim entrar na favela, o pastor teve que me buscar, aquela velha história, todo mundo de fuzil e tal, moto para lá e para cá, e o pastor veio me buscar, eu subi com os vidros abertos, e eu pregando para um homem na porta da igreja. Olha, muitas das vezes a gente não sabe onde o nosso ministério chega, onde a nossa voz chega. Aí ele ouviu a mensagem, toda na hora do apelo ele veio se reconciliar com Jesus. No final eu estava na porta da igreja, ele veio até mim e disse, o senhor é o pastor Carlos Cardoso mesmo? Eu falei, sou eu. Aí ele falou assim para mim, pastor, eu recebi um áudio do senhor, eu estava preso no Bangu. É um áudio que eu fiz sobre Donald Trump, quando Donald Trump surgiu no cenário profético. E ele falou, pastor, todo o pavilhão estava vibrado vendo aquela mensagem que o senhor pregou. E eu nunca esqueci, eu parei para lhe ouvir porque eu nunca esqueci a sua voz. E ele falou, pastor, hoje eu estou aqui, mas amanhã minha família inteira volta para Jesus comigo. Glória a Deus. E no domingo, isso era usado, no domingo, toda a família estava de joelho chorando no altar diante de Glória Deus. a Deus. Agora entenda, essas almas, elas foram semeadas, regadas pelo Espírito, né? Quem salva é Jesus, mas eu vou ter o privilégio de me encontrar com elas no céu. Então nós devemos pregar porque é uma obrigação da igreja pregar. Então veja bem, não existe, todas as pessoas que fazem missões e evangelismo que eu conheço, não dá holofote e não dá ibope. Mas são pessoas que talvez não sejam reconhecidas na terra, mas elas são assistidas pelo céu. E o maior investimento que um homem pode fazer na vida é investir em almas. Quem ganha alma, Sabe, ué. sabe. Aí vem. Quer sabedoria? Ganhe alma. Quanto mais nós... Eu já tive algumas experiências, como o pastor ele acabou de falar. Imagine que está pregando na rua, o camarada viciado em crack. Você prega para ele, resgata ele e vê ele transformado. Tem dinheiro que paga? Não. Então, se você nunca teve uma experiência dessa, aproveite esses últimos instantes da igreja para você ter. E aí vem a segunda pergunta: quem será arrebatado? Então, quem vai ser arrebatado é a igreja, né? E os que morreram em Cristo. Então, veja aqui, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que tem muita gente que diz que o arrebatamento não está na Bíblia, está na Bíblia.
eu acho muito interessante o texto de Paulo, porque Paulo diz assim, vamos lá, que a Bíblia diz lá, né, que o mesmo Senhor, vamos lá, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu vou falar das crianças aí. Então, daí está dizendo lá, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então presta o seu celular rapidinho aqui. Sim. Então imagine que aqui está os mortos e aqui está eu vivo. E Jesus vem aqui nas nuvens. Levanta a mão aqui, pastor. Jesus está aqui, ó, nas nuvens. Então ele vem. Os mortos ressuscitam e ficam vivos. Isso aqui é num abrir e fechar de olhos. É por isso que a Bíblia diz, e todos sobem. Então os que morreram vão ressuscitar e os vivos. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então entenda, essa é a visão da vinda de Cristo. Quem vai subir? Todos os que morrerem em Cristo, todos que estão no seio de Abraão no paraíso ressuscitam, e os vivos vão se encontrar com Jesus nos ares. Outra questão é a questão das crianças. Essa questão aí, eu deixei algo muito polêmico aqui, que foi muito pregado errado. Não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que as crianças vão ser tiradas da barriga no dia que Jesus voltar. Né? Isso foi pregado errado. A gente vem de uma escatologia errada. Que é o quê? A Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Então Mateus 24, parte dele é para o ano 70. Jesus sabia que o general Tito ia cercar Jerusalém por mais de 160 dias. Foi a destruição de Jerusalém e do templo, né, de Salomão. Então as mulheres que estavam grávidas, primeiro, teve ali canibalismo. Segundo os historiadores, pelo cerco, ninguém entrava, ninguém saía, as pessoas que morriam eram consumidas para as pessoas não morrerem. Segundo, mulheres grávidas quando Tito invadiu e as que amamentavam. As crianças eram jogadas na parede, ele abria a barriga das mulheres grávidas, tirava o feto e colocava um rato ou um animal vivo dentro e costurava. É aí que está o ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Agora, biblicamente, vamos para a Bíblia aqui. 1 Coríntios 7,14, existe algo. Quais são as crianças que vão subir? É as crianças salvas, de pais salvos. E esse texto aqui, ele chega a ser um pouco pesado, mas está na Bíblia, e a Bíblia é a verdade. Então veja bem, um casal crente, um casal que o marido é crente e a mulher não é crente. Quem santifica o lar é o marido. Mulher é crente, marido não crente. Quem santifica o lar é a esposa. Agora, 7,14 de 1 Coríntios, a Bíblia diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Doutra sorte, os filhos seriam impuros. Porém, olha o que a Bíblia está dizendo. Porém, agora são santos. Então, quem é que santifica o filho? É o pai crente ou a mãe crente. Agora, se o pai não é crente e a mãe não é crente, a criança é impura. Então, uma criança perde salvação? É aí que vem. Vamos para a Bíblia também. Noé, só 8 pessoas se salvaram. Deus destruiu tudo, até as crianças. Sodoma e Gomorra, Deus destruiu tudo, até as crianças. Jericó, quando Josué invadiu, destruiu tudo. Nem animal ficou vivo, só se salvou Raabe. Então entenda, as crianças morreram debaixo de um juízo, morreram, mas elas foram salvas, por serem inocentes. Aonde vem o peso da inocência sobre uma criança? Aí é a consciência, é o certo e errado. Existe criança de 5 anos que tem mais malícia hoje do que criança de 12. Então daí vem a questão do convívio familiar e tudo. Quem vai pesar isso na hora é Deus e o Espírito Santo na hora da vinda de Cristo. Mas tire isso da sua memória, que as barrigas vão murchar, que as crianças vão desaparecer, porque nenhuma parte da Bíblia Deus poupou as crianças do juízo. Mas, vamos lá, agora, como é um juízo eminente, o Apocalipse, se elas morrerem no juízo, serão salvas. Se elas ficarem vivas até o final do juízo, elas reinarão com Cristo no milênio, porque eu acredito que Jesus possa voltar
a qualquer momento. Tirou as dúvidas? Tem uma pergunta aqui. Ailda? Eu queria uma pergunta mais para esclarecimento. Certo. A gente visita muitas igrejas, eu já vi muitas igrejas, aquele texto de Joel, né? Multidão, multidão. O Vale da Decisão. E são campanhas, né? Aí escolhem culto de jovens, culto das irmãs, e o texto é multidão, multidão no Vale da Decisão. Eu queria que você desse uma palavrinha. Então, o juízo, Joel 3, Zacarias 14, Apocalipse 19. Quando é que vai se reunir multidões e multidões no Vale da Decisão? A resposta está no versículo 1 e 2 de Joel 3. Será no Vale do Armagedon. Será no juízo, no julgamento de Deus, no reinado de Cristo Jesus. Imagine que a batalha do Armagedon está travada, reis, exércitos aparelhados para exterminar todos os judeus da terra. Um remanescente de Israel se converte ao Cristo da cruz e clama por socorro. No final dos 7 anos, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras com a igreja, e todos os reinos e poderosos do mundo estarão reunidos para a batalha do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 12 a 16. Naquele momento, todas as nações serão julgadas pela vinda de Cristo visível para implantar o reino milenial. Joel 3 é final do Armagedon, final do juízo. Mas, Ailda, o anticristo vai se revelar antes ou depois do arrebatamento? Então, vamos... Ailda essa Figueiredo. é a pergunta do momento. Hoje, Emmanuel Macron fez uma publicação muito forte, hoje, está na mídia, que ele quer assumir a nova ordem mundial. Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Hoje ele anunciou isso. E nós temos o Jared Kushner, genro de Donald Trump, que assumiu a FEMA nos Estados Unidos. Então, veja bem, um é líder da União Europeia e o outro assume. Veja que muitas pessoas não estão percebendo, mas quem está mandando, presta atenção nos discursos de Donald Trump. O emblema dos Estados Unidos foi arrancado do palanque dele, a bandeira. Só está escrito Casa Branca. Porque quem está mandando nos Estados Unidos hoje se chama a organização chamada FEMA. Então a América apresenta um líder messiânico, um líder mundial, e a Europa, que é biblicamente onde virá o anticristo, ela surge. Agora entenda, nós podemos ter uma visão de quem é? Podemos. Mas o governo do anticristo começa após o arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. A Bíblia diz, existe um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Quem resiste o governo universal de poder e autoridade sobre todas as nações do mundo de um homem é a Igreja e o Espírito Santo. Aí no verso 8 de 2 Tessalonicenses diz, depois que aquele que resiste for tirado, aí está dizendo lá, verso 8, então será manifesto o iníquo. Então, só depois do arrebatamento, o Espírito Santo levar a igreja, o iníquo se manifesta. E é aí que eu tenho pregado muito sobre isso. Veja que as pessoas não entendem que o anticristo vai receber a autoridade do dragão, do diabo. Apocalipse 13, 1 e 2. Quando João viu a besta surgir das nações do mar, ele viu que o dragão parou diante da besta, do anticristo, e deu para ele o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então é a trindade satânica. Existe o falso profeta, o anticristo e o dragão. Vão trabalhar unidos, não é o diabo no céu, o diabo vai estar na terra. Quando é que o diabo vai ser lançado na terra para dar poder ao anticristo? Apocalipse 12, 7, no dia do arrebatamento. Então, a igreja é tirada e o dragão é jogado na terra. E há essa transição de poder para o anticristo governar o mundo pela trindade satânica. Aí vem o anticristo, o falso profeta e o dragão. Então, a gente pode ver, analisar quem possa ser, que a gente tem duas visões hoje, né? Tanto o Jared Kushner, que ele é o maior produtor de chip implantado do mundo, e ele assume um sistema agora dessa sina, né? Eu não posso falar o nome aqui, senão eles dão queda em tudo aqui, não pode falar. Mas Bill Gates falou, nós temos que sinar, tem a letra antes, né? 7 bilhões de pessoas. Como é que vai ser essa sina que vai vir? Vai vir da agência de Jared Kushner, que vem com um sistema de nanotecnologia
e todos receberão um chip implantado para terem os cartões de saúde, dinheiro, tudo via internet. Então, é uma coisa que está muito próxima, irmão. Isso, veja bem, eu falei aqui hoje, né, o petrodólar, onde o barril de petróleo estava $1. O petrodólar já foi para o espaço. O sistema da ONU quer a moeda eletrônica, então o rastro de dinheiro vai ser eletrônico. E esse sistema eletrônico é o sistema do dinheiro do anticristo. Tem uma irmã perguntando, FEMA? É FEMA. A FEMA é uma agência que regula a catástrofe nos Estados Unidos. Então, quando 50 estados nos Estados Unidos estão em crise, o presidente chama a FEMA e a FEMA vai trazer todo o sistema de controle dos Estados Unidos. Então, existem questões, quando você estuda sobre isso, o pessoal fala que é teoria da conspiração. Existem os caixões da FEMA, né? Aí tem os caixões da FEMA, mais de 600 campos de concentração para isolamento de pessoas da FEMA, com linhas de trem que levam as pessoas direto para ser isoladas. Todos os Walmarts do mundo são agências da FEMA. Todos. Então, veja que o Walmart nos Estados Unidos chipa as pessoas de graça, porque se acontecer uma catástrofe, quem tiver chipado recebe ajuda do governo mais rápido. Então, tudo é um sistema interligado e a FEMA é um sistema assim, altamente... Existe uma coisa muito obscura por trás da FEMA e muito satânica. Pastor, estamos com 5 minutos. Desculpa regular o tempo, mas nós precisamos orar. Amém. Mas se deixar, realmente a gente passa. Pastor Eri. Amém. Eu quero agradecer, pastor. Quero dizer a todos os meus inscritos aí, se inscrevam aí em todas as redes sociais da Urgem. Por favor, então, o tema, ele é muito vasto, né? E o povo aqui, olha, tem pelo menos aqui umas 15 perguntas para responder. Então, a gente volta terça aqui, velho. Vou voltar na próxima terça. Eu não sei se o pastor Carlos pode voltar essa semana aqui ainda. Todo dia ele tem uma programação especial, tá bom? Mas você, procure então as nossas redes sociais. Procure lá no YouTube, Urgência Missionária. O outro canal é TV Urgem. E também no Facebook, Urgência Missionária. Instagram, vai lá, Urgem Oficial. Temos novidades, informações diárias da nossa agência missionária que está aqui, é bênção de Deus. Olha só, o missionário Heitor fala aqui, ó, eu ficaria mais umas 3 horas ouvindo. Graças a Deus. E se Heitor aprovou, pastor, então tá aprovado. Glória a Deus. Deus abençoe, Heitor. Pastor João Machado, quero te receber aqui, meu pastor, em nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, olha, vamos dar uma pausa aqui nesse programa. Vai começar um outro programa agora em seguida. Lindo. E vai ter até uns cantores que vieram pra cá, tá bom? Eu convido todo mundo, daqui a pouquinho, voltar ao Urgem novamente ao vivo, tá bom? Com as bandas que vieram aqui, uma programação top. Nós vamos fazer parte também do programa daqui a pouquinho, tá bom? Pastor Carlos, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Não deu pra responder nem 10% das perguntas. Nós temos que fazer uma vigília. Uma vigília? De perguntas e respostas e explanação. E Vamos vai lá. ser pouco. A vigília vai pegar fogo. Topa aí, Helder. Então, fechado. Então, vamos marcar essa vigília. Fechar uma vigília. Vocês concordam dessa vigília? Vai lá, vamos botar uma enquete depois aí pra gente pegar e marcar essa vigília, então. Amém. Fazer essa enquete durante a semana, né? Durante a semana inteira. Mostrar lá com Isso, bacana. A gente faz essa vigília mesmo aqui. Top, com banda, mensagens, não é? Bem essenciais para o momento. Tá bom? Amém. Vamos orar, pastor Carlos? Por favor. Pode orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deu uma ferramenta para alcançar vidas e despertar almas pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ó Deus, abençoa de uma forma poderosa essa casa missionária, todos os missionários que estão no campo, todos que mantêm essa obra, Pai, que pessoas venham amar missões e abraçar a Tua obra de coração. Abençoa todos os internautas, todas as famílias que receberam essa palavra. Livra de todo o mal e que possamos cada dia mais nos aproximar de Ti, Senhor. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estejam ligados conosco, tá bom? Pastor Carlos volta com essa mensagem aí na próxima terça-feira também, ou talvez essa semana ainda. Vamos aqui programar, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Até já. Em 5 minutos nós voltamos ao vivo de novo. Deus abençoe.